Oi, meu nome é Caroline Nascimento, eu sou fotógrafa de casamento há 10 anos, eu trabalho junto com meu esposo Bruno Nascimento e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas práticas sobre como o casal pode estar escolhendo o melhor horário para o início da cerimônia. Eu vou dividir essas dicas em três tipos de casais. Aqueles casais que querem se casar pela manhã, os casais da parte da tarde e os casais que gostariam de estar fazendo a sua cerimônia pela noite. Começando pelas noivas da manhã, é super importante que a noiva escolha um horário que seja funcional tanto para convidados quanto para fornecedores. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente coloca uma cerimônia pela manhã muito cedo, pode acontecer um atraso da parte dos convidados, né, que geralmente acarreta no atraso da cerimônia por conta de se arrumar e se preparar, acordar e tudo mais, né? E também pode acontecer um atraso no prazo de entrega dos fornecedores, por exemplo, atraso da abertura do buffet, né? Porque assim, gente, nós fornecedores também somos seres humanos que precisam dormir, descansar e tudo mais. Uma noiva que também entende isso, né, um casal que também pensa nos fornecedores, tem grandes chances de fazer o seu casamento dar certo. Porque se você leva em consideração esse fator humano dos fornecedores, você tenta chegar em um acordo para que tudo saia nos conformes. Vou dar um exemplo. Se o seu casamento for num domingo pela manhã, muitos dos fornecedores têm um casamento no sábado à noite. Pode ser que ele se atrase no quesito de recolher o material do evento anterior, preparar o material para o dia seguinte do seu casamento, começar a preparar os alimentos, né, no caso de buffet, por exemplo, ou preparação do salão. Então, se você coloca para muito cedo no domingo, pode acabar atrasando, gente, por fatores naturais, tá bom? Então, também pelo que a gente tem visto, um casamento que começa muito tarde, quando ele é de manhã, atrasa o almoço, né? As pessoas acabam reclamando que tá com muita fome, enfim, o ser humano fica desconfortável e também algumas pessoas ficam com raiva quando estão com fome, né, gente? Então é super importante a gente colocar ali um horário que esteja no meio termo, nem pra fazer com que as pessoas se atrasem e também que não demore muito o almoço para sair. Na minha opinião, um horário ideal seria para começar a cerimônia entre as 10, 10 e meia da manhã, porque geralmente as cerimônias têm 1 hora de acontecimento, né? Duram 1 hora, então lá pelas 11, 11 e pouquinho a sua cerimônia está terminando. E seria mais 1 hora para fazer as fotos protocolares, que são aquelas fotos só do casal e fotos com os padrinhos e com os pais. Então o seu almoço estaria sendo aberto por volta do meio-dia e pouquinho, até 1 hora da tarde no máximo. Eu acredito que esse é um horário perfeito. Bom, o segundo tipo de casal que a gente vai falar aqui é sobre aqueles casais que querem se casar na parte da tarde. Geralmente quem se casa tarde é por conta do pôr do sol, né? E uma pergunta que vocês têm que se fazer é se vocês querem que a sua cerimônia seja no pôr do sol ou que as suas fotos, que é o ensaio depois da cerimônia, sejam no pôr do sol. Se a sua cerimônia for no pôr do sol, as fotos que a gente vai fazer depois de vocês, a gente ou o seu fotógrafo, né, vai fazer de vocês depois, vai ser ali naquele crepúsculo mais pra noite. Agora, se você quer que as suas fotos sejam no pôr do sol, então a cerimônia tem que estar começando um pouquinho antes. Não sei se vocês observaram, mas cada época do ano o sol se põe em um horário diferente. Hoje a gente está em outubro e o sol está se pondo ali por volta das 6h30 da tarde, quase 7 horas. Uma coisa que não compensa fazer é olhar o horário do pôr do sol no Google. Porque quando o Google coloca lá horário do pôr do sol e ele coloca aquela hora, é o horário que o sol já abaixou, já está atrás do mundo, né? Tipo, já tá atrás do mundo, então não tem luz mais. O pôr do sol que a gente fala é quando o sol tá quase abaixando e fica aquela luz bem alaranjada, né? Que acontece mais ou menos de 30 a 40 minutos antes do horário que o Google coloca, tá bom? É muito importante também colocar no convite considerando meia hora de atraso da parte dos convidados, porque assim, a gente é brasileiro, né? E infelizmente aqui no Brasil a gente não segue muito à risca essa questão de horários.
Então é bem importante considerar esse atraso da parte dos convidados, né? Por exemplo, se você quer que a sua cerimônia comece às 4h30, coloque no convite às 4 horas. Se você quer que ela comece às 4 horas, coloque às 3h30 no convite, e assim sucessivamente. Aí você tem que considerar o horário do convite. Por exemplo, 4 horas, seu casamento vai começar às 4h30. É mais ou menos 1 hora de cerimônia, então 5h30 é o seu horário, é o horário que está acabando ali toda a parte do cortejo. Então, a gente tem das 5h30 até umas 6h30 para estar fazendo as fotos protocolares. São questões que você pode estar conversando com o seu cerimonial e também que você pode estar cronometrando e observando o tempo, né? Observando o mês que você vai casar. Geralmente as noivas, elas têm a data do casamento 1 ano antes, 1 ano e meio antes. Então dá super certo de você esperar chegar o mês do seu casamento, né? Até no dia, se possível, e observar como vai ser o pôr do sol naquele dia. E agora, para as noivas que querem se casar à noite, a nossa dica principal é observar o local da sua festa. Não importa muito o local onde vai ser a cerimônia, né? Se vai ser no mesmo local da festa, se vai ser na igreja, não importa muito. A coisa mais importante a observar é se o local da sua festa, da sua recepção, vai ser dentro de um bairro ou se vai ser numa chácara afastado. Por que eu falo isso? À noite não tem mais a questão do pôr do sol, nem a questão de se atrasar, né? Das pessoas estarem acordando e chegarem atrasadas no seu casamento. A questão principal de quem se casa à noite é saber se a sua recepção tem restrição de horário. Muitas vezes, alguns donos de salão não colocam restrição de horário, só que o salão fica dentro de um bairro. E, gente, os vizinhos, eles se incomodam. Mesmo que o salão não coloque horário limite, tipo, tem que abaixar o som às 10 horas. Mesmo que o salão não coloque isso, gente, já aconteceu muito caso de polícia, porque as pessoas, elas se incomodam. Elas vão chamar a polícia pra ir lá pedir pra baixar o som, porque uma situação super desagradável no casamento. Então, busque se informar, busque analisar aonde vai ser o seu casamento, se é em chácara, se é ambiente rural ou se é dentro da cidade, para vocês estarem atentos e não ter nenhum tipo de dor de cabeça, nenhuma surpresa ali, e curtir a festa e aproveitar ao máximo. Essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, gente. A gente vai estar sempre postando dicas de coisas que a gente vê, de coisas que a gente vê as noivas passando, né? Então, se você também tem dúvidas e quiser mandar sugestões de ideias pra gente gravar, coloque aqui nos comentários, que vai ser um super prazer ajudar o seu casamento a acontecer.